E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa? Professor Jadiel Varges, falando agora um pouquinho sobre classificação dos triângulos. Olha só, quando a gente fala de classificação, né, de triângulos, a gente pode estabelecer aqui dois tipos de classificação. Primeiro, quanto aos lados e depois quanto aos ângulos. Vamos destacar agora essa classificação aqui quanto aos lados, certo? Como que a gente pode classificar um triângulo ou triângulos em relação à medida de cada lado, professor? Por exemplo, quando o triângulo tem todos os lados iguais, ou seja, triângulo, três, né? Então, três lados, ó, três lados. Então, todas essas medidas iguais. Então, se a gente pegar aqui, ó, né? Esse lado aqui, veja que a gente tem o quê? Ó, uma indicação com dois tracinhos. Esse outro lado a gente tem uma indicação com dois tracinhos. E esse terceiro lado também é uma indicação com dois tracinhos. Então, o que que significa isso? Que os três lados têm a mesma medida. Então, nessa circunstância, o triângulo aqui ele é chamado de equilátero. Equilátero, ó. Então, a gente tem um triângulo aí chamado equilátero. Ele pode ser classificado como equilátero. Óbvio, se a gente tem três lados iguais, a gente também vai ter o quê? Três ângulos iguais, né? Isso, ó, então esses ângulos aqui, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, que vai ser igual a esse ângulo também. Perfeito? Beleza? Então, ó, da mesma forma que a gente tem três lados iguais, a gente também estabelece aqui que são três ângulos iguais. Então, só destacar aqui um tracinho, né, para não ficar dois tracinhos igual aqui ao, né, a medida do lado. Perfeito? Beleza? Certo. O próximo triângulo aqui, ó, veja que agora já não são mais três lados. Se a gente observar, o que que acontece? A gente tem dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui. O que que significa? Que esse lado aqui, ó, esse lado e esse outro lado aqui, ó, eles têm a mesma medida. Então, ó, dois lados aqui iguais, ó, dois lados com a mesma medida, né? Então, ó, dois lados com a mesma medida. Sim. Então, nesse caso aqui, o triângulo ele é chamado de isósceles, ó, se possui um triângulo quando possui dois lados com a mesma medida, aí ele é chamado de triângulo isósceles, ou seja, dois lados com medidas iguais, tem a mesma medida esse lado e esse outro lado. Sim. E ainda a gente tem um terceiro caso, uma terceira classificação aqui, ó, que é o triângulo escaleno. Observe agora ó, o que que acontece aqui, ó. Eu estou dizendo o seguinte, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Então, quer dizer que esse lado e esse outro lado aqui são diferentes. Cada lado tem uma medida diferente. Então, se os três lados aqui ó, possuem medidas diferentes, logo, né, o que que a gente diz aqui? Que o triângulo é um triângulo escaleno. Então, veja ó, que a gente está classificando aqui ó, quanto às medidas dos lados. Ó, medidas dos lados. Então, iguais, veja ó, dois lados iguais. Ali foram três lados no início e agora diferentes, os três lados diferentes. Aí a gente estabelece essa classificação quanto aos lados. Perfeito? Beleza? Ok. A gente também pode estabelecer a classificação aqui dos triângulos em relação aos ângulos. Sim, mas como que vai funcionar? Como que vai ser essa classificação? Antes a gente estabelecer a classificação do triângulo em relação aos ângulos, vamos ver a classificação aqui, relembrar a classificação dos ângulos. Como que os ângulos são classificados? Primeiro, qual é a melhor referência para a gente fazer uma classificação de um ângulo? É o ângulo reto. Ó. Por que ângulo reto, professor? Porque é um ângulo que mede 90 graus. Então, esse ângulo reto
é um ângulo que mede 90 graus. E veja que ele forma um quadradinho aqui, ó. Ele vai formar um quadradinho. Então, veja que há um encontro, né? Isso, ó, há essa relação de encontro formando o quê? Um quadradinho. Ele é sempre o quê? 90 graus, reto, por isso que a gente chama de ângulo reto, né? Então, as duas retas tocam formando um quadradinho ali, que a gente denomina aí como 90 graus. E aí, esse ângulo, ele é chamado de ângulo reto, perfeito? Beleza. Então, qualquer ângulo menor do que o ângulo reto, ou seja, se medir menos de 90 graus, veja que agora, ó, se a gente pegar, né, essa relação aqui, ó, a gente pode verificar que isso aqui, ó, é menor que 90 graus. Professor, como que eu garanto, como que eu vou saber que isso aí é menor que 90 graus? Lembra que a gente diz o seguinte, ó, se forma o quadradinho é 90 graus. Então, quer dizer que, ó, se a gente faz isso, o que que a gente tem aqui, ó, que formaria um quadradinho que é 90 graus. Então, veja que para ser 90 graus, tinha que pegar até essa parte, concorda? Ó, teria que vir até essa relação aqui. Então, se o ângulo, né, ele fosse aqui todo, ó, até chegar nessa reta aqui, ó, veja que ele ficaria igual ao de cá, concorda? Que ele ficaria exatamente igual a esse outro, ó, se ele seguisse aqui, ó, e fosse até essa retinha vermelha que eu aumentei aqui, que eu prolonguei esse prolongamento aqui, ó, né? Então esse tracinho eu coloquei que é chamado de prolongamento, esse prolongamento que eu fiz aqui, ó, se ele fosse até aqui, seria quanto? Seria 90 graus. Só que ele vem antes, ele parou antes, ó, ele não foi. Então, para ser 90, para fechar o quadradinho aqui, ele teria que ir até aqui, ó, ficar exatamente. Então, quer dizer que essa abertura aqui é menor do que essa abertura, ó. Concorda que essa abertura vai ser menor do que essa aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, que o ângulo aqui, ele é chamado de ângulo agudo. Então, nesse caso aqui, ó, temos um ângulo agudo, ou seja, ele mede menos de 90 graus, ou seja, pode ser 80, pode ser 75, 40, 15, qualquer valor que seja menor do que 90 graus. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá. Temos também um outro parâmetro, que é o chamado ângulo raso. Como assim, professor? Ângulo raso? Sim, o ângulo raso aqui, ó, a referência que a gente tem desse ângulo raso é o 180 graus, ou seja, meia volta. Veja que aqui o ângulo faz uma meia volta completa. Então, esse ângulo raso aqui, ó, mede 180 graus, ele também é chamado aqui de meia volta, ó. A gente pode também dizer aqui que meia volta, ele dá meia volta. Claro que uma volta completa formaria um círculo, aqui só tem metade de um círculo. Perfeito? Então, ó, ele dá apenas o quê? Meia volta aqui. Então, esse ângulo ele é chamado de 180 graus, ou seja, esse ângulo mede 180 graus. Ele é chamado de ângulo raso, o ângulo de meia volta. Sim, e qual é o parâmetro para isso, professor? Por que a gente tem que entender? Porque entre 90 e 180 vai existir uma relação. E essa relação aqui, ó, entre 90 e 180, a gente chama essa relação aqui de obtuso. Então, agora a gente tem aqui, ó, um ângulo obtuso, obtuso. Então, veja, ó, que é o ângulo obtuso aqui, ó. Então, ele está, veja que agora é maior que 90, só que ele é menor do que 180. Ok? Concorda, ó? Por quê, professor? Veja o seguinte, vamos fazer um prolongamento aqui. Se a gente prolongasse aqui, ó, veja que isso aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 90, né? Se a gente faz um prolongamento, veja que quando pega essa relação da parte reta, né? Que a gente tem, ó, que a gente forma aqui uma reta com a outra reta, forma esse quadradinho, é 90 graus. Só que ele não foi apenas até o 90, ó, chegou aqui 90, só que passou, então quer dizer que está acima de 90, mais de 90. Porém,
ele não completou a meia volta, concorda? Ó, que não completou a meia volta. Para completar a meia volta, veja, ó, fazer um prolongamento aqui, ele teria que vir aqui, concorda? Ó, se a gente faz o prolongamento, esse ângulo ele teria que fazer tudo isso aqui, ó. Se ele fizesse até chegar aqui, ele seria meia volta, seria 180. Então, quer dizer que ele passou de 90, só que ele não chegou em 180. Então, se ele passou de 90, ele tem mais de 90, ó. Mede mais de 90, concorda? Ó, mais de 90, só que menos de 180. Porque para ser 180 tem que fazer a meia volta, ok? Beleza? Veja que aqui, ó, aqui tem menos de 90, ó, não chegou, foi antes, né? Então, observe essa diferença, ó. Aqui não chegou a tocar no 90, não chegou aí até esse prolongamento. Se fosse, né? Aqui seria 90, só que ele não foi, então é menos de 90. Aqui agora, veja que já passou, ó. Se a gente faz o prolongamento aqui, esse ângulo já passou. Então é mais de 90, só que ele não chegou em 180, né, que é esse ângulo de meia volta aqui, ó, que é o ângulo raso. Então é menos de 180. Então esse ângulo ele é chamado de ângulo obtuso, né, chamado aí obtuso. Perfeito? Beleza? Ok, né? Certo. Né? Então, ó, né, a gente também tem aqui, né, agora a classificação dos ângulos. A gente viu que agora a gente tem a classificação dos triângulos, porque a gente viu a classificação dos ângulos. Sim, vamos lá, professor, beleza. Então agora o que que ocorre aqui, ó? A gente tem o seguinte, né, o chamado acutângulo. O que que é um acutângulo, ó? É três ângulos agudos. É quando o triângulo tem três ângulos agudos. Professor, ângulo agudo quer dizer que é menor do que 90 graus, né? Isso, ó. Então, aqui, ó, é menos de 90 graus, né? Isso, exato, ó. Agudos quer dizer menos de 90 graus. Ah, professor, e como que eu sei que aqui é menos de 90 graus? Lembra do prolongamento? Ó, se você faz o prolongamento, né? Então, ó, traçando aqui o prolongamento, ó, para ter o ângulo reto, veja que é menor, concorda? Ó, se a gente faz o prolongamento aqui da mesma coisa, ó, para ter um ângulo reto, veja que esse ângulo aqui é menor, né? Então, é menor do que o de 90. A mesma coisa aqui, ó, se a gente traçar aqui o prolongamento, né, para ter esse ângulo, ó, de 90 aqui, a gente observa que esse ângulo é menor que 90, é menos de 90. Então, os três ângulos aí, menos de 90. Então, por isso que a gente diz o quê? Que esse triângulo aqui ele é classificado como acutângulo. Todos os três, veja, ó, que está dizendo o seguinte, é os três aqui, ó, né, agudos, três ângulos agudos, perfeito? Beleza? Ok, esse aqui é bem prático, porque olha só, retângulo, triângulo retângulo. O que que é um triângulo retângulo? Vem da palavra aqui já, ó, reto, né? Tem um ângulo reto. E o que que é o ângulo reto? A gente falou, né, agora há pouco sobre o ângulo reto. Ó, veja que tem um ângulo reto. Reto aqui quer dizer o quê? Que mede 90 graus. Então, ó, mede 90 graus. Então, veja, ó, que a gente tem um ângulo aqui, ó, que mede exatamente 90 graus, que forma esse quadradinho. Ó, o encontro, né, de dois segmentos aqui forma exatamente um quadradinho. Então, a gente tem, né, esse ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. E aí a gente diz o seguinte, que esse triângulo, ele é chamado, ele é classificado como triângulo retângulo. Perfeito? Triângulo retângulo. Certo. Beleza? Temos mais uma classificação, que é o acutângulo, ou o obtusângulo. A gente já falou do acutângulo, né? Foi o primeiro. Agora, o obtusângulo. Obtusângulo quer dizer o seguinte: ah, professor, que tem um ângulo obtuso, né? Isso que a gente falou sobre ângulo obtuso. Professor, é um ângulo que é mais de 90, só que é menos de 180. Então, ó, tem um ângulo obtuso. Então, o que que quer dizer obtuso? Quer dizer mais
de 90 graus e menos, ó, menos de 180 graus. Então, é mais de 90, porém é menos de 180. Ah, ok, perfeito, beleza. Olha só, o que que acontece? A gente, né, faz um prolongamento dessa reta aqui. Veja o seguinte, ó, e se a gente também faz aqui um prolongamento, observe o seguinte, que a gente consegue ver que tem um ângulo reto aqui, ó, né, isso forma 90 graus. A gente consegue estabelecer essa relação de 90 graus. E a gente percebe o quê? Que esse ângulo aqui, ó, ele passou, tá vendo? Ó? Além de 90, ele foi depois de 90. Então, ele tem mais de 90. Só que ele não chegou, né, em meia volta, que é 180, o ângulo que completa meia volta aqui, que é 180. Então, por isso, né, que a gente tem aqui o chamado, né, tem um ângulo obtuso e tem aí chamado o quê? O triângulo obtusângulo, né? Então, obtusângulo, perfeito? Beleza? Ok? Então, são essas as classificações aí. Então, no geral, é essa relação mais visual mesmo, né, de você fazer esse parâmetro em relação, né, ao ângulo reto, né, que é o ângulo, ó, que forma 90 graus, forma um quadradinho. Então, essa comparação. Se for menor, for menos de 90, agudo, né? Então, a gente tem o quê? Acutângulo. Se for 90, reto, a gente tem retângulo, né? Triângulo retângulo. E se for mais de 90, né? Se for um ângulo que tem mais de 90, agora menos de 180, a gente tem o quê? O ângulo obtuso, o triângulo obtusângulo. Perfeito? É isso aí. Bons estudos!